Uma criança que já havia perdido tudo, um acidente, uma cadeira velha e o silêncio frio de pais que compram tudo menos compaixão. Disseram que ele era caro demais, que já haviam feito o suficiente. Mas havia algo que o dinheiro deles nunca poderia comprar. Quando o cavalo apareceu, já era tarde para arrependimentos. Se não querem perder mais histórias como essa, inscrevam-se no canal e deixem o like. Antes do acidente, Elias vivia no canto esquecido de uma casa, que parecia um palácio. Por fora, colunas brancas, janelas francesas e um jardim simétrico com fontes de mármore reluziam sob o sol como se cada folha tivesse sido polida à mão. Por dentro, o brilho era outro, não de luz, mas de frieza. A mansão era um palco, onde se encenava uma perfeição calculada. Mas entre seus muros altos, havia uma vida que não pertencia à cena. Elias cresceu no sótão, um quarto de teto, inclinado, com piso irregular de madeira antiga e cheiro de poeira. Era o único cômodo que não fora reformado durante os 5 projetos de interiores que sua mãe contratou em 3 anos. A arquiteta havia sugerido transformar o espaço em um estúdio de arte ou biblioteca de inverno. A mãe recusou. Não subimos lá, disse, como se aquilo bastasse. E de fato bastava. Era onde deixaram Elias crescer, longe do caminho das visitas. Lá de cima, havia um buraco no telhado, mal tapado com uma telha rachada. Nos dias bons, deixava entrar o sol uma faixa dourada que se arrastava pelas tábuas, como um rio de luz silencioso. Nas noites sem nuvens, o buraco permitia que Elias visse as estrelas. Ele contava constelações como quem procurava um sentido e às vezes inventava nomes para as que ninguém reconhecia. Era um universo só dele. Um lugar onde ninguém o interrompia, os pais raramente subiam. Às vezes enviavam a governanta com uma bandeja de comida fria. O pai justificava o isolamento como liberdade. A mãe dizia que era bom para a sensibilidade dele. Elias, mesmo pequeno, percebia que aquilo não era liberdade. Era ausência. E a ausência, com o tempo, deixa marcas invisíveis. Rugas na alma, dobras na esperança. Na escola, Elias era o menino de olhar baixo e roupas apertadas. Herdava o que sobrava do filho da governanta, dos sobrinhos da vizinha, dos sacos de doação. Os colegas riam do moletom manchado, dos tênis com solado descolando. Ele não respondia. Apenas anotava em cadernos que ninguém lia, histórias que nunca mostrava. Criava mundos inteiros em silêncio, onde as árvores falavam e os animais o chamavam pelo nome. Mesmo entre crianças, ele era um estranho. Sabia que os outros não moravam em casas, onde os pais não perguntavam como foi o dia. Sabia que existiam jantares em família, com conversas e risos, coisas que via apenas em comerciais de margarina. Em sua casa, as refeições aconteciam, em horários distintos, cômodos separados e intenções desconectadas. No andar de baixo, a vida acontecia com outra cor. Tapetes de seda, sofás de designers italianos, obras de arte penduradas com luzes direcionadas. Ali, os pais circulavam em silêncio, presos a telas brilhantes e telefones que nunca paravam de tocar. Eles se olhavam pouco, falavam menos. Quando se dirigiam a Elias, era com uma formalidade desconcertante, como se dirigissem ao filho de um funcionário, não ao próprio sangue. O pai era executivo-chefe de uma incorporadora. Olhos frios, terno sem rugas, voz medida. A mãe, influenciadora, social de eventos e arquitetura. Ela sorria em fotos com políticos, artistas e empresários, mas nunca sorria para Elias. Sua existência era um erro estético, uma lembrança constante de que algo havia fugido dos scripts. Às vezes, Elias ouvia conversas atrás de portas fechadas, vozes sussurradas sobre custos, escola especial, limites emocionais. Era como se ele fosse um projeto mal executado, um investimento que não trouxe o retorno esperado. Ele aprendeu a se calar, a andar leve, sem fazer barulho nos corredores, a se esconder atrás das cortinas quando ouvia passos, a desaparecer no próprio lar. E assim, com o passar dos anos, a casa foi ficando maior e ele, menor. A única alegria vinha de um lugar improvável. A natureza ao redor da mansão. O jardim, embora planejado para impressionar, era palco de pequenas aventuras solitárias. Às escondidas, Elias explorava os canteiros, observava formigas carregando folhas maiores que elas,
Ouvia os pássaros e anotava seus cantos em uma velha caderneta. Naquelas horas, sentia algo próximo à paz. Mas era uma paz frágil, que se desfazia ao primeiro ruído de uma porta batendo, ou ao ronco do carro importado chegando. Havia também os livros. Antigos, empoeirados, esquecidos em uma estante no corredor dos fundos. Elias lia tudo. Mitologia, poesia, física, romances russos. Lia com fome, como quem precisa de outra pele para continuar existindo. E talvez fosse isso. Ele vestia as palavras como armadura. Cada página era um lugar onde ele podia ser mais do que silêncio. Certa noite, chovia forte. O vento balançava as janelas como se quisesse arrancá-las. Elias se encolheu sob o cobertor fino, ouvindo os estalos do telhado. Uma goteira pingava perto da cama, compondo um ritmo hipnótico. E então, pela primeira vez, ele chorou. Sem motivo claro, sem uma causa definida. Apenas chorou, como quem esvazia o que nunca teve espaço para existir. O som da própria dor parecia estranho. Mas ele não parou. Na manhã seguinte, havia sol. E o buraco no teto deixava a luz entrar como sempre. Mas algo dentro de Elias estava diferente. Mais frágil, mais exposto. Como se a chuva da noite tivesse levado uma camada de sua alma. E no fundo, ele sabia. Não seria a última tempestade. O mundo ao redor seguia impassível. A mãe fotografava taças de vinho, o pai fechava negócios, a empregada recolhia folhas do jardim com pressa. E Elias começava a compreender que estava só. Mas ainda havia as estrelas. No sótão esquecido, à noite, elas voltavam a piscar. E ele, deitado no escuro, prometia a si mesmo que encontraria um lugar onde pudesse existir por inteiro. Ele só não sabia que, para isso, ainda teria que perder tudo. Elias não se lembrava do momento exato em que começou a viver mais dentro de sua mente do que fora dela. Talvez tenha sido no terceiro dia, após a chegada da cadeira de rodas. Ou talvez no instante em que tentou atravessar o corredor para ir ao banheiro e a roda travou na quina do tapete oriental. Caiu de lado, o corpo frágil batendo no chão com um estalo surdo. Não houve grito, não houve socorro. A empregada o encontrou horas depois, imóvel, com o rosto voltado para a parede, e a partir dali, ele passou a medir o tempo por dores. O ombro que doía ao tentar se apoiar, as mãos que ardiam depois de forçar as rodas enferrujadas, os joelhos encolhidos sob o peso de um corpo que já não obedecia. O silêncio entre um movimento e outro era preenchido apenas pelos sons da casa. A máquina de lavar distante, o tic-tac de um relógio antigo, o eco de vozes que não lhe pertenciam. No andar de baixo, a vida seguia com uma elegância cruel. Os pais andavam sobre tapetes de lã, deslizavam entre reuniões e jantares, e posavam para fotos com um sorriso que não os alcançava. A mãe publicou uma imagem no Instagram com a legenda: "Gratidão por cada batalha vencida". Na imagem, ela usava um vestido branco em uma varanda italiana. Elias viu aquilo com o rosto iluminado apenas pela luz fraca de seu abajur quebrado. Ele não sentia raiva. Sentia distância, uma ausência tão densa que já se confundia com o ar. Agora, a mansão parecia ainda mais imensa. O sótão se tornara um desafio. Cada degrau era um obstáculo intransponível. Ele já não podia subir. Passou a dormir em uma sala improvisada. No andar térreo, onde antes guardavam porcelanas de família, tiraram as peças e colocaram um colchão no chão, sem moldura, sem proteção. Era ali que Elias existia agora. Entre caixas, teias de aranha e um vaso trincado. Os pais raramente o olhavam nos olhos. Quando o faziam, era com uma pressa disfarçada. O pai dizia: "Você precisa ser forte." A mãe apenas assentia, como se estivesse diante de um espelho trincado, algo que já não queria encarar. Nenhum dos dois tocava na cadeira. Nenhum empurrava, ajustava ou limpava. Era como se, ao ignorá-la, pudessem negar a realidade que ela trazia consigo. Elias aprendeu a se mover mesmo assim, com uma vara de cortina adaptada, puxava objetos distantes, com cordas improvisadas, pendurava roupas que secavam na varanda dos fundos. Tinha 12 anos, mas o olhar de um velho. Um olhar que já tinha desistido de esperar. Do lado de fora, a cidade parecia outra.
As árvores que antes ele observava do sótão agora estavam fora de alcance. A janela da nova sala dava para o muro de pedra. Uma parede cega, sem horizonte. Ele costumava imaginar que, atrás daquele muro havia um campo, talvez um lago, ou até mesmo um lugar onde ninguém precisava pedir licença para existir. Os poucos momentos de contato com o mundo vinham da televisão da funcionária, que deixava o volume alto enquanto limpava os quartos. Elias ouvia vozes de novelas, sons de risadas, músicas breves. Era como um eco distante de uma vida e jamais o incluíra. Uma tarde, tentou empurrar a cadeira até o jardim. As rodas travaram na porta de vidro. Forçou. Tentou girar o aro com as mãos nuas. A cadeira rangueu, reclamou, estalou. Mas não se moveu. Ele respirou fundo, sentiu as palmas queimarem, os olhos arderem. Não chorou. Apenas desistiu. Voltou de ré até ao canto da sala e ficou ali, encarando as plantas do lado de fora, separadas dele por apenas alguns centímetros de vidro e um mundo inteiro de impossibilidades. Começou então a sonhar com liberdade. Não a liberdade grandiosa dos heróis, mas a liberdade simples de caminhar até a grama, de sentir o vento no rosto, de correr, talvez tropeçar de propósito só para saber que podia cair e se levantar. Em seus sonhos, ele andava por uma floresta. Não havia casa, nem paredes, nem paz. Apenas árvores, pássaros e um céu imenso. Às vezes, nesse sonho, um som surgia. Um som de passos. Não humanos. Passos leves, compassados, fortes. E ele sentia que algo se aproximava. Mas sempre acordava antes de ver. À medida que os dias passavam, o corpo de Elias enfraquecia. A cadeira velha machucava sua coluna. As almofadas improvisadas não impediam as dores. Começou a ter febre. Pequenas feridas surgiram nas costas. A governanta percebeu e comentou com a mãe, que respondeu com um gesto vago. Não dá para comprar outra agora, disse. Ele precisa se adaptar. Como se o problema fosse ele. Como se a dor fosse capricho. As noites tornaram-se longas demais. A nova sala não tinha buraco no teto, ele não via mais as estrelas. Tentou desenhá-las na parede com caneta azul, mas o desenho ficou torto. Chorou pela primeira vez em semanas. E sentiu vergonha de si mesmo. Porque até o choro agora doía. Houve um dia em que achou que não fosse acordar. O corpo pesava como pedra. A respiração vinha arrastada. O mundo parecia turvo, mas então, um som. Um leve sopro. Como se algo grande respirasse bem ali, atrás do muro. Ele não viu nada. Mas sentiu. Uma presença. Uma calma estranha. Uma expectativa silenciosa. Naquela noite, sonhou de novo com o campo. Mas agora, havia uma figura, um vulto branco. Grande. Imóvel. Observando à distância. Os olhos não eram olhos. Eram faróis. E nele havia algo de eterno. Algo de pertencimento. Elias acordou com o peito batendo forte. Um medo que não doía. Um medo que parecia acordar algo antigo. Levou a mão até o caderno azul, que agora vivia escondido entre caixas. Abriu. A última página ainda estava em branco. Ela escreveu. Eu ouvi. Eu sei que é você. E ficou ali, olhando as palavras, como quem diz sim, antes mesmo de entender a pergunta. Os dias seguintes não tinham nome. Para Elias, passaram a ser apenas repetições do mesmo suspiro. Longos, cinzentos, imóveis. A casa onde morava tornara-se uma extensão de sua prisão, uma arquitetura de portas fechadas, corredores fundos, e luzes que nunca pareciam acesas o suficiente. A cadeira de rodas, emperrada, com rodas desiguais e estalos a cada movimento, agora fazia parte dele como uma extensão desconfortável de sua própria fragilidade. O cheiro da madeira úmida se misturava ao de mofo velho, e Elias aprendia a reconhecer os sons da mansão como se fossem os ruídos de um corpo vivo. Cada tábua que rangia, cada porta que batia ao longe, cada passo abafado dos empregados era uma batida no peito de algo que se movia mesmo sem querer. Ele ouvia tudo, mesmo quando os outros fingiam que ele não estava ali. Naquela semana, os pais quase não apareceram. O pai viajou para uma conferência de negócios na Suíça e a mãe alegou exaustão emocional.
Passava os dias no andar de cima, assistindo a séries com fones de ouvido e raramente perguntava por Elias. A única menção foi ao passar apressada pela sala, quando viu a cadeira e comentou com a empregada. Ele poderia ao menos tentar parecer mais grato. Gratidão. Elias repetiu a palavra por horas em sua mente. Gratidão por quê? Pela cadeira usada que rangia a cada impulso? Pela ausência constante? Pela invisibilidade? Aquela palavra, antes abstrata, agora soava como um castigo. Como um lembrete de que, aos olhos dos pais, ele devia agradecer por não ter sido descartado de vez. Durante a madrugada, enquanto todos dormiam, ele desenhava em folhas avulsas. À luz de uma lanterna quase sem bateria, rabiscava árvores altas, cavalos sem rosto, janelas abertas. Não sabia por que o fazia, talvez para lembrar que ainda era capaz de criar mundos onde pudesse respirar. Certa manhã, a cadeira quebrou. Uma das rodas dianteiras se soltou ao passar pela soleira da cozinha. Elias tombou de lado, o corpo batendo no chão frio. Dessa vez, demoraram quase meia hora para notá-lo. A empregada ligou para a mãe. A mãe respondeu apenas: "Manda consertar." Quando Darby desligou-o deitado no piso, Elias olhou o teto, como quem encara o fim de um túnel. Já não sabia se queria gritar. O sondador já não encontrava eco. Era como se a casa tivesse sido construída para abafar tudo que fosse verdadeiro. A televisão passou a ser uma janela estranha para o mundo. Quando a empregada saía, deixava o aparelho ligado. Elias assistia em silêncio a comerciais de sorrisos falsos, novelas com famílias perfeitas e documentários sobre animais em liberdade. Nesse último, viu cavalos selvagens correndo por um campo dourado, as crinas ao vento, os olhos firmes, os cascos como trovões. Uma lágrima desceu, sem que ele percebesse. Era como se seu corpo estivesse pedindo para lembrar o que nunca viveu. Um dia, ouviu uma conversa entre a empregada e o jardineiro. Ele parece pior. Os ricos têm tudo, menos alma, e o menino paga por isso. Essas palavras não foram ditas a ele, mas chegaram como um sussurro necessário. Elias percebeu que não era invisível para todos. Alguém via. Alguém percebia. Mesmo que de longe. Começou a escrever cartas. Pequenos bilhetes dobrados, deixados sob o travesseiro, como se alguém um dia fosse encontrá-los. Hoje tentei atravessar a varanda. Sonhei com água corrente. Tem um bicho lá fora, eu acho. Eram frases soltas, sem destinatário, sem esperança. Mas eram vozes. Suas vozes. E isso, por si só, era resistência. Na parede ao lado da cama, colou com fita algumas das folhas com desenhos. Uma floresta, um menino de olhos fundos. E atrás dele, sempre, a silhueta de um cavalo branco. Imenso. Silencioso. Observando. Como se, mesmo nos traços falhos da caneta, aquele ser soubesse mais sobre Elias do que qualquer humano jamais soube. Numa noite de tempestade, enquanto os trovões dançavam sobre a cidade, ele teve um sonho diferente. Não estava mais na floresta. Estava deitado sobre a grama molhada e ao seu lado, o cavalo. Encharcado, mas sereno. Encostava o focinho em sua testa. Elias não falava. Apenas sentia. O toque era como calor, como aceitação, como amor. Acordou com a sensação ainda viva. A testa ardia de febre. Mas pela primeira vez, não teve medo da febre. Porque no delírio, havia encontrado um abrigo. Uma promessa. E naquela manhã, ao abrir a cortina com esforço, viu uma pegada estranha no jardim molhado, grande e profunda, solitária, e sorriu, mesmo sem saber se estava acordado. Os dias deixaram de ser contados. Elias já não sabia se era outono ou primavera. Na mansão, o tempo não passava como passava no mundo. Ele escorria pelas paredes altas, desaparecia entre as frestas das janelas trancadas. Os relógios continuavam a funcionar, mas seus ponteiros giravam como se zombassem da espera. Lá fora, o mundo florescia ou morria, mas ali dentro, tudo era estagnação. A cadeira de rodas fora consertada por um homem apressado, chamado apenas para resolver o problema. Trocou as rodas por outras ainda mais gastas, ajustou os freios com dureza e foi embora sem dizer palavra. O novo modelo era mais barulhento, mais instável.
Elias passou a evitar os corredores longos. Preferia ficar no jardim ou, ao menos, próximo dele. O jardim era o único espaço onde ele sentia algo parecido com vida. As folhas ainda tremiam com o vento. As árvores, embora podadas ao excesso, insistiam em crescer. E havia um canto, atrás de uma pérgola de mármore, onde as flores silvestres nasciam mesmo sem cuidados, como se desobedecessem à arquitetura fria da casa. Era ali que Elias se refugiava naquela tarde. O céu parecia pesar sobre os ombros da casa. Nuvens baixas, cinzentas, caminhavam lentas, como se arrastassem o mundo consigo. O menino olhava o céu e tentava enxergar formas. Viu uma linha, um círculo, um contorno de crina ao vento. O cavalo voltava a visitá-lo nas nuvens, nas pedras, nas rachaduras do chão. As pegadas que vira na lama haviam desaparecido no dia seguinte. Mas algo dentro dele não esquecia. Era como se aquela marca tivesse se impresso não na terra, mas na alma. No jardim, começou a falar em silêncio. Mexia os lábios. Contava histórias que inventava na hora. Falava com uma presença invisível, às vezes, com o cavalo branco. Chamava-o de guardião. Nunca soube por quê. Apenas parecia certo. Guardião. Se você me escuta, hoje estou fraco. Guardião, o seu pesa mais hoje? Guardião, eu queria correr. Só por um dia. Correr sem parar. Se alguém ouvisse, chamaria de delírio. Mas para Elias, era oração. Em um dos muros que separavam o jardim da rua, havia uma pequena rachadura. Ele nunca havia notado antes. Aproximou-se, lentamente, e viu um filete de luz escapando por ela. Do outro lado, ouvia sons abafados, vozes de crianças brincando, talvez, ou o ronco de um carro velho. Era como uma lembrança distante da vida que não teve. Passou a visitar a rachadura todos os dias. Encostava o ouvido, deixava que o vento externo tocasse, ainda que brevemente. Era como uma visita rápida ao mundo real, onde tudo doía menos, onde as coisas não eram tão limpas, tão caras, tão mortas. Um dia, do outro lado da rachadura, ouviu algo diferente, um relincho, baixo, mas claro, um som agudo, vivo, que parecia romper o concreto. Elias recuou, surpreso. Tentou ouvir de novo, mas tudo se calou. Aquilo o acompanhou durante noites. Passou a desenhar com mais frequência. Criava paisagens que nunca viu. Campos infinitos. Céus laranjas. Crianças de mãos dadas. E sempre, sempre, o cavalo branco ao fundo. Começou a colar os desenhos pelas paredes de seu quarto, como janelas para outros mundos. O quarto, aos poucos, tornava-se uma galeria de esperanças, um santuário de desejos silenciosos. A empregada, ao ver os desenhos, apenas disse: "Ele tem alma demais para esse lugar." E saiu, como se temesse ficar muito tempo ali. Naquela mesma semana, os pais retornaram de uma viagem à Itália. Trouxeram malas caras, perfumes novos e uma moldura antiga que penduraram na sala de estar. Elias não recebeu nenhum presente, nenhuma lembrança. Apenas um olhar distante da mãe e um suspiro impaciente do pai. "Ele ainda está com essa cadeira horrível?" reclamou o homem, como se a presença do filho fosse uma falha estética na casa. "Já gastamos demais com ele", respondeu a mulher, fria. "Precisa aprender a se virar." Elias escutou da porta. As palavras foram flechas silenciosas, envenenadas. Não chorou. Já não chorava há semanas. Apenas retornou ao jardim, empurrando a cadeira com esforço, ouvindo os estalos da roda, como um relógio quebrado. Lá fora, as flores silvestres ainda resistiam. E no céu, nuvens pesadas se acumulavam. Mas entre elas, uma fenda de luz. Uma fresta dourada que atravessava o cinza. E foi então que, entre as árvores, ele viu algo. Uma sombra branca. LUNGA.SILNCUSA.PARAD.BCR.VAN quando olhou de novo. Não havia mais nada. Apenas vento. E uma única flor branca, caída sobre sua perna. O quarto ficou mais frio, depois que os pais partiram novamente. Dessa vez, não disseram quando voltariam. Apenas deixaram instruções secas com a governanta. Elias não teve sequer a chance de vê-lo sair. Escutou o som das malas sendo arrastadas, o motor do carro ligando,
a porta da frente se fechando com um estalo seco como uma sentença final. Depois disso, silêncio. Um silêncio que não dormia, não cessava, não oferecia descanso. A cadeira de rodas já não era mais apenas desconfortável. Era uma armadilha. As rodas travavam com frequência. A almofada do assento estava rasgada, com a espuma exposta. As mãos de Elisa estavam cheias de calos, pequenas rachaduras que doíam a cada tentativa de se mover. Ele não reclamava. Não havia para quem. A governanta cumpria horários com precisão quase militar. A comida vinha em horários fixos, deixada sobre a mesa de canto. Ninguém o ajudava a alcançá-la. Se não conseguisse, ficava sem. Às vezes comia frio, às vezes não comia. As paredes começaram a parecer mais próximas. O teto, mais baixo. O ar, mais denso. Havia noites em que o menino acordava sem saber se estava acordado. Imaginava estar em outro lugar, mas o cheiro da casa o trazia de volta. Um perfume caro e antigo, misturado ao metal da cadeira e ao pó dos móveis. A casa, por mais que brilhasse aos olhos dos outros, cheirava a abandono. Os desenhos nas paredes começaram a se desbotar. Alguns caíram, levados pela umidade do ambiente. As folhas, antes vibrantes, agora estavam amareladas. Elias parou de desenhar. As mãos já não tinham força. A cabeça, cheia de neblina, passava os dias olhando para a janela. Lá fora, o jardim resistia, mas mesmo ele parecia mais pálido. As flores silvestres murchavam. Os galhos pendiam como braços cansados. O muro ainda estava lá. A rachadura, também. Mas o som do outro lado havia sumido. Nem as crianças. Nem os carros. Nem o relincho. Nada. Como se o mundo tivesse se esquecido daquele lado da parede. A solidão se tornou sua única companhia. Não era mais uma ausência. Era uma presença concreta, esmagadora. Uma entidade feita de sombra e tempo. Elias começou a ouvir coisas. Vozes que sussurravam sem idioma. Batidas leves no vidro, que desapareciam quando ele olhava. Sons de passos, que não deixavam marcas. No início, ele pensava que eram sonhos. Depois, já não sabia mais o que era real. Certa madrugada, despertou com a sensação de estar sendo observado. Olhou para a porta. Estava fechada. Olhou para a janela. Apenas o reflexo de si mesmo, pálido e pequeno. Mas ao virar o rosto para a parede, viu uma sombra e era alta, alongada. A forma lembrava um pescoço curvo, uma cabeça elegante, patas finas. Um cavalo gali, no escuro. Sem olhos. Sem cor. Apenas forma. Ele piscou. Sumiu. Chorou em silêncio. Não pelo medo. Mas porque, por um instante, não se sentiu sozinho. A febre voltou dias depois. Ardente, densa, como se o corpo estivesse tentando expulsar o que restava de força. A pele queimava. Os olhos ardiam. Sonhou por 3 dias seguidos. Ou talvez estivesse acordado. Já não sabia. Nos sonhos, via a casa submersa em água. Via os pais com rostos derretidos, sentados à mesa, brindando com taças vazias. Via a governanta se transformar em pedra. E via o cavalo. Sempre o cavalo. Andando sobre o espelho de água, lentamente. Indo em sua direção. Mas sempre parando antes de tocá-lo. Ao acordar, a febre cedia. Mas o frio tomava o lugar. Um frio que vinha de dentro. Certa manhã, tentou alcançar o livro caído ao lado da cama. Estendeu o braço. A cadeira escorregou. Elias caiu. Ficou ali por horas. Talvez um dia inteiro. Ninguém veio. Ninguém perguntou. Ninguém percebeu. E pela primeira vez, ele pensou em desaparecer de verdade. Pensou em fechar os olhos e não abrir. Mas não por raiva. Não por dor. Mas por cansaço. Foi nesse momento, nesse exato instante de desistência, que sentiu algo estranho. Uma brisa. Leve. Impossível, já que as janelas estavam trancadas. E então, um som. Longe. Profundo, um relincho. Desta vez, ele não duvidou. Era real. O cavalo branco estava se aproximando. O tempo parecia ter se dissolvido em névoa dentro daquela casa fria. Os dias e as noites se confundiam numa cadência pesada e indistinta, onde até o ar parecia carregado de uma tristeza profunda. Elias sentia o peso dessa existência que se estendia como um manto sufocante.
Cada movimento, cada tentativa de respirar fundo, era um esforço monumental. O corpo frágil, consumido pela febre e pela solidão, mal respondia às ordens da mente. A cadeira de rodas, com suas rodas emperradas, seu ferro corroído, transformava-se num símbolo cruel daquela prisão, que não era feita de paredes, mas de abandono. Os olhos do menino, outrora brilhantes, agora refletiam um mundo escurecido. Mas dentro daquele olhar opaco ainda existia uma centelha, um fio tênue de resistência que teimava em se manter aceso, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra ele. Naquele silêncio opressivo, uma nova sensação começou a emergir. Algo tão sutil que podia ser confundido com um sonho, um delírio, uma fração da imaginação cansada. Mas era real. Elias sentia um sussurro, um sopro delicado que atravessava o quarto escuro e penetrava sua alma. Era um toque invisível, uma brisa leve que fazia o cabelo eriçar na nuca, uma presença que não precisava ser vista para ser sentida, numa noite especialmente silenciosa. Quando o calor da febre parecia se dissipar por alguns instantes, Elias fechou os olhos e se permitiu entregar-se a um sonho profundo. Ele estava no jardim, o verdadeiro aquele que crescia para além das grades da casa, onde as flores silvestres desafiavam o rigor da arquitetura e onde as árvores, com seus galhos retorcidos, alcançavam o céu como se quisessem tocar. Sob a luz pálida da lua, um brilho suave recortava a paisagem. Era o cavalo branco, majestoso e sereno, com a crina ondulando como um manto de luz. Ele se movia com uma graça que parecia desafiar a própria física. O cavalo não emitia som algum, mas sua presença era uma canção silenciosa, um convite à paz. Elias tentou se levantar, estender a mão para tocar aquele ser de luz, mas sentiu a cadeira de rodas presa, pesada, como se correntes invisíveis o aprisionassem ao chão. O cavalo inclinou a cabeça, aproximou o focinho da roda emperrada e tocou-a com delicadeza. No sonho, a roda começou a girar lentamente. Primeiro, depois com mais liberdade, e Elias sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de leveza. Acordou com o coração acelerado. No ar, o cheiro da madrugada ainda estava frio e denso, mas algo havia mudado. Ao tentar mover a cadeira, ouviu um reino mais severo, uma resistência menor. As rodas, por um breve momento, deslizaram suavemente pelo chão. Era um sinal, um presságio de que algo novo estava começando a acontecer. Nos dias que se seguiram, Elias notou que a casa parecia menos opressiva. A luz que entrava pelas janelas dançava nas paredes, formando padrões de sombras e brilhos que pareciam comunicar segredos antigos. O jardim, visto de sua janela, parecia respirar, as folhas tremiam com o vento e o cheiro da terra molhada penetrava suavemente no ar estagnado do quarto. Mesmo com a cadeira ainda difícil de manejar, Elias sentiu um desejo crescente de tentar avançar, de se mover para além dos limites que a doença e o abandono haviam imposto. Tentou, com esforço, deslizar pelo corredor. A sensação das rodas girando livres foi como um abraço silencioso. Era como se o cavalo branco, invisível aos olhos dos outros, estivesse ali para ajudá-lo, para lhe dar força. A governanta, embora distante e austera, parecia agora menos fria. Passava a deixar a porta do quarto entreaberta, um convite silencioso para que a esperança pudesse entrar. Elias passou a perceber pequenos sinais. Um reflexo branco na janela, uma sombra que se movia nas bordas da visão, um perfume sutil, de terra fresca, como se o jardim estivesse invadindo seu espaço. Aos poucos, aquele ser de luz que ele chamava de cavalo branco tornou-se uma presença constante em seus pensamentos e sonhos. Ele não precisava falar, não precisava de palavras. Bastava acreditar. Ainda assim, o sofrimento era grande. A febre retornava, trazendo consigo noites insones e dores profundas. Os pais permaneciam ausentes, tão distantes quanto estrelas inatingíveis. Mas, no silêncio da noite, quando o mundo parecia desabar, Elias encontrava consolo naquele sussurro de luz que o envolvia. Era uma promessa silenciosa. Um sinal de que, mesmo na escuridão mais densa, a redenção podia florescer. E, naqueles momentos de quietude, o menino sentia que não estava sozinho. Que o cavalo branco caminhava ao seu lado. Em passos suaves, invisíveis, mas firmes,
Elias fechava os olhos e imaginava um futuro onde poderia se levantar, correr, sentir o vento no rosto. Um futuro onde a cadeira não seria mais prisão, mas apenas uma sombra distante. A luta ainda era longa. Mas pela primeira vez, havia uma luz, uma chama tênue, mas persistente, e Elias respirava fundo, sentindo o sussurro da luz aquecer seu peito. E sabia que, enquanto aquela presença permanecesse, ele poderia resistir. E talvez, um dia, renascer. O amanhecer daquela manhã foi diferente. Um silêncio pesado, porém carregado de uma expectativa indefinida, preenchia o ar ao redor da casa. O sol tentava, sem sucesso, penetrar as cortinas grossas do quarto onde Elias repousava. Mas dentro daquele espaço, a luz parecia ter um tom próprio, algo entre o sonho e a realidade, entre o calor e o frio. O menino despertou sentindo o corpo pesado, ainda marcado pela febre, mas havia uma clareza diferente em sua mente. Um chamado que ele não compreendia, um convite que vinha de além da dor e do abandono. Durante semanas, ele havia sentido a presença do cavalo branco nos sussurros do vento, nos reflexos nas janelas, nas sombras, que dançavam silenciosas pelas paredes. Agora, parecia que aquele ser imponente não estava mais apenas nas bordas do seu mundo, mas entrando nele com toda a força e majestade. A cadeira de rodas, embora ainda emperrada e cansada, parecia mais leve. Elias sentia uma energia estranha percorrer seus dedos cada vez que tocava as rodas, uma vibração tênue que lhe dava coragem para tentar se mover, mesmo que o corpo protestasse. E foi numa tarde calma, quando o céu se tingia de tons dourados e laranjas, que o cavalo branco apareceu. Não era mais uma sombra, nem um reflexo, era real. Parado no jardim visível pela janela, ele parecia feito de luz pura, com olhos profundos, que carregavam séculos de sabedoria e bondade silenciosa. A crina esvoaçava suavemente com o vento, que parecia vir apenas dele, trazendo consigo o aroma da terra molhada e das flores selvagens. Elias sentiu seu coração acelerar. Um misto de medo e esperança se misturava dentro dele, como se estivesse diante de um milagre que não podia entender, mas que ansiava com toda a força. Com um esforço tremendo, o menino empurrou a cadeira até a porta. A roda emperrada rangia e travava, mas ele não desistiu. O som era estridente, quase doloroso, mas a presença do cavalo parecia dar-lhe força, como se cada rangido fosse dissolvido por um invisível afago. Ao alcançar o corredor, Elias parou por um momento e olhou para trás. O quarto onde passou tantos dias de solidão e dor parecia agora uma cela antiga, mas ele não tinha medo. O medo se transformava em algo diferente, uma determinação silenciosa de buscar a luz que o cavalo branco lhe oferecia. A porta da frente estava entreaberta, convidando-o a sair para o mundo que ele mal conhecia. Ele sentiu o cheiro da grama, da terra úmida, do céu aberto. Algo que lhe parecia distante demais, quase inacessível. Mas ele ia tentar. Um passo após o outro, a cadeira deslizou pelo chão frio do corredor, pela porta, pelo jardim. As rodas pareciam girar com mais facilidade, como se o toque do cavalo as tivesse liberado de uma prisão invisível. O jardim se abriu diante de Elias como um vasto universo. As flores que antes pareciam murchas, agora exalavam cores vibrantes. O ar era fresco, carregado de promessas não ditas. O cavalo branco se aproximou com calma, olhando o menino com uma paciência infinita. Não havia pressa, não havia pressões. Apenas a presença serena daquele ser magnífico, um farol de esperança. No mar revolto da vida de Elias, o menino estendeu a mão, tremendo, e tocou a crina macia do cavalo. Sentiu uma onda de calor percorrer o corpo, uma energia que parecia curar as feridas invisíveis, aquelas que nem a febre podia queimar. Naquele momento, Elias percebeu que não estava mais sozinho, que existia algo maior, algo puro e eterno que cuidava dele, mesmo quando tudo parecia perdido. O cavalo branco não falava, mas não precisava. Sua presença era a linguagem mais profunda, mais verdadeira. Ele conduziu Elias pelo jardim, mostrando um caminho que o menino ainda não podia enxergar completamente, mas que começava a se revelar como uma promessa de vida. Por entre as árvores e as flores, a dor não desaparecia completamente,
mas se tornava suportável, como se o amor silencioso daquele ser o envolvesse em uma armadura invisível, protegendo do frio da solidão e da crueldade do mundo. As lágrimas correram pelo rosto de Elias, não de tristeza, mas de alívio, de reconhecimento, de um reencontro. Com a esperança naquele instante, a cadeira de rodas não era mais uma prisão. Era um meio de transição, uma ponte entre o sofrimento e a liberdade que ele ainda buscava. O cavalo branco, com seus olhos que refletiam estrelas, não apenas salvava Elias. Ele lhe dava forças para renascer e Elias fechou os olhos, sentindo o toque do vento, o cheiro do campo, o batimento do coração do cavalo junto ao seu. Sabia que aquela era apenas a primeira etapa de sua jornada, mas que nunca mais estaria só. A esperança finalmente havia chegado. O sol despontava com suavidade naquele novo dia, tingindo o céu de cores quentes que pareciam sussurrar promessas de renascimento. O ar carregava a fragrância fresca da manhã, um contraste forte com o odor pesado que havia dominado o quarto onde Elias vivera sua dor e solidão. Agora, tudo parecia respirar uma esperança silenciosa, um convite à transformação. Elias estava no jardim, envolto por uma quietude que não era mais o silêncio opressor da doença, mas uma calmaria profunda que brotava do encontro com o cavalo branco. A cadeira de rodas, embora ainda presente, deixava de ser um símbolo de prisão para se tornar um instrumento de liberdade. A cada impulso nas rodas, ele sentia menos o peso do corpo doente e mais a leveza do espírito que despertava. As flores ao redor pareciam mais vivas, o verde da grama mais intenso e o céu, imenso, convidava a olhar para além das próprias limitações. O cavalo branco permanecia ao seu lado, sereno e majestoso, seus olhos refletindo uma compaixão que transcendia o tempo. Ele não precisava falar, pois sua presença era um elo mudo e forte, um lembrete constante de que Elias não caminhava sozinho. Naquele instante, o menino compreendeu que a verdadeira cura não era apenas física, mas algo mais profundo e enraizado. No coração, a aceitação da própria dor, a coragem para seguir adiante, e a capacidade de se abrir para a luz mesmo, quando tudo parece perdido. Memórias dolorosas ainda o acompanhavam, sombras que insistiam em se aproximar, mas já não tinham o mesmo poder de antes. A riqueza que um dia o rejeitou, a indiferença cruel dos pais, a cadeira velha e emperrada, tudo isso se tornava parte de uma história que ele podia contar, mas que não o definiria mais. O cavalo branco, com a paciência dos tempos imemoriais, conduziu Elias até uma clareira no jardim onde o sol incidia diretamente sobre um círculo de flores brancas. Ali, o menino sentiu uma energia pulsar sobre a terra, uma vibração suave, que parecia tocar sua alma. Era como se a natureza, inteira, lhe oferecesse um abraço, um ritual silencioso de renascimento. Elias fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu o calor do sol aquecer sua face, o aroma das flores invadir seus sentidos, e a força do cavalo ao seu lado sustentá-lo. Ele não era mais o menino quebrado, esquecido em um quarto escuro. Era uma alma que atravessara o fogo da dor e emergira. Mais forte, a cadeira de rodas não era o fim, mas um capítulo de sua história. Ao abrir os olhos, viu o cavalo branco se afastar lentamente, deixando um rastro de luz suave que parecia se fundir com o brilho do sol. Elias sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, cheio de vida e de esperança. Sabia que o caminho seria longo, que ainda haveria desafios a enfrentar, mas sentia-se pronto. Porque, mesmo nas trevas mais densas, havia uma luz que nunca se apagava. E ela tinha um nome: o cavalo branco. Enquanto o cavalo desaparecia entre as árvores, o menino sentiu o pulsar de uma nova vida dentro de si. O futuro estava aberto, repleto de possibilidades. E ele estava livre. Livre para sonhar, para lutar, para ser. Renascendo das cinzas, guiado pela força silenciosa daquele que sempre esteve ao seu lado. O cavalo branco.